Sabe aquelas coxinhas quando você chega em uma lanchonete que você vê que elas estão tão douradinhas que o cliente olha assim e diz: isso tá muito bom, eu preciso comer. Porque o cliente, ele primeiro come com os olhos. Eu vou lhe ensinar uma maneira tão fácil, prática e econômica para que você tenha sucesso aí na crocância da sua coxinha. Uma certa vez eu estava em um supermercado e aí eu estava comprando filé de peito de frango, né? Aí tinha uma senhorinha do meu lado e por conta da quantidade ali que eu estava comprando, ela falou assim: minha filha, você faz coxinha? Você faz salgados? Aí eu falei: faço, eu faço coxinha. A senhorinha chegou perto de mim e fez assim: minha filha, vou te dizer uma coisa. Só compre peito de frango com osso para fazer a sua massa, porque o sabor fica diferente. Gente do céu, que senhorinha sábia, viu? Dica de ouro essa, hein? Se você não quiser ter trabalho, a sua coxinha ela vai ficar saborosa por você estar fazendo com filé? Vai ficar saborosa. Agora, se você quer que ela fique muito mais saborosa, faz aí, cozinha um peito de frango com o osso e a pele e depois volta aqui e fala para mim nos comentários se você percebeu diferença. Vamos lá aprender todas as dicas e segredos dessa deliciosa coxinha dourada? Eu cozinhei 1 quilo de peito de frango. Cozinhei com a pele e o osso. Aqui o tempero é simples, gente. Foi tempero completo: tomate, pimentão, cebola, alho, vinagre e colorau. Você pode fazer aí com o tempero de sua preferência. Tenho certeza que vai ficar assim maravilhoso. O segredo aqui é você cozinhar com o osso, né? Agora eu vou separar a carne aqui dos ossos e da pele. Quando você for separar, é muito fácil fazer isso aqui, porque ele está bem cozido, sabe? Aí você tira a pele. Peito de frango separado dos ossos e da pele. Aí agora aqui eu vou passar grosseiramente no processador, você pode desfiar, fica a seu critério. Agora eu vou refogar o frango com 1 colher de sopa de margarina, uma cebola, 1 colher de sopa rasa de colorau e um dente de alho. Eu passei o dente de alho no lado mais fino do ralador. E depois que todos os ingredientes aqui estiverem refogados, eu vou adicionar o frango aqui. Acompanhe o passo a passo. A cebola aqui já está bem refogada. Agora adicione o frango. E aqui eu não coloco mais nenhum tipo de tempero, porque o frango no cozimento ele já foi bem temperado. Aí aqui esse é o momento para você provar o sal. Eu já provei o sal aqui, ele tá perfeito, tá no ponto certo. Agora desligue o fogo e finalize com salsinha e cebolinha. Misture muito bem. Tá lindo o seu recheio, tá? Produção! Você apareceu. Ah, meu filho, o cheiro foi longe. E está pronto o nosso recheio. Vamos para o próximo passo. Aqui eu vou coar o caldo. E é opcional você passar no liquidificador. Eu prefiro fazer a massa sem passar os temperos no liquidificador, porque a cor da massa ela fica diferente, sabe? Aqui eu vou usar a mesma panela que eu coei o caldo, que eu refoguei, não é nojeira não, para depois a turminha do nojinho não vir pra cá. Ai, que nojo, ela usou a panela suja. Gente, me poupe. Eu preciso de 1,5 litro de caldo. Eu coloquei aqui o caldo do cozimento do frango, aqui eu tenho 1 litro e eu completei com um pouquinho de água, tá? Então, se você for medir aí e não der 1 litro, você completa um pouquinho, tá bom? Então, aqui eu tenho 1 litro de caldo, 500 ml de leite, 120 gramas de margarina. Edva, eu não tenho a balança. 2 colheres de sopa bem cheias de margarina. Pode fazer aí que você vai acertar. Se quiser usar manteiga, pode também? Pode também usar manteiga. E 1 colher de sopa bem cheia de caldo de legumes em pó. Eu compro em lojas de especiarias e é fácil de encontrar no supermercado. Olha só. Caldo de legumes em pó, se você não tiver especiarias aí na sua cidade, você vai usar, olha, 2 pacotinhos desse caldo de legumes em pó, tá vendo? Fácil de encontrar, só colocar aqui dentro. E já tem sal, tá?
Misture tudo muito bem e agora eu vou levar para o fogo para que esse caldo ferva. Vou levar para ferver. O nosso caldo já está fervendo. Escreva essa dica aí no seu caderninho. Se você está começando, tire a panela da boca do fogão para colocar a farinha de trigo. Aqui eu tenho 800 gramas de farinha de trigo sem fermento. Se você já tem experiência, você pode colocar a farinha de trigo quando o caldo estiver fervendo com a panela na boca do fogão. E outra dica para você escrever no seu caderninho. Não sei se você já chegou em uma lanchonete e você já viu coxinhas murchas. Sabe por que elas ficam murchas? Pouca farinha de trigo. Pronto, agora eu vou levar essa massa para o fogo e vou cozinhar por uns 5 minutos. Porque a farinha de trigo aqui, ela não está cozida, ela está apenas envolvida aqui no caldo. Prontinho, a nossa massa já está bem cozida e eu cozinhei aqui por 5 minutos no fogo baixo. E esse é um ponto muito importante para que a sua coxinha não fique com gosto de massa crua. Isso. Agora coloque a massa na bancada e abra com o bolo. Deixe a massa chegar em uma temperatura em que você consiga pegar. Agora eu vou deixar esfriar um pouco. A nossa massa já está em uma temperatura que eu consigo pegar e o cheiro aqui tá assim maravilhoso. Vou sovar aqui. A sova é muito fácil, coisa aqui de 3 minutos em cada porção, só para que a massa fique lisinha. Eu vou pesar porções de 150 gramas. É uma coxinha grande, muito caprichada, sabe? Olha, 150 gramas. Se você não tiver a balança, aí o que é que você vai fazer? Você vai medir 4 dedos, 3 dedos, para fazer as porções assim, olha. Isso depende muito aí do tamanho da sua mãozinha, olha. Aí você vai ficar com porções iguais, tá bom? Faz o rolo e corta as porções assim. E para que você tenha noção da quantidade, escreva aí no seu caderninho. 15 unidades com o peso de 150 gramas e sobrou essa porção aqui com o peso de 71 gramas. Agora eu vou bolear as porções, que é o ato de deixar as porções em formato de bola. Pronto, todas boleadas. E quando você for rechear e modelar, é bom que você cubra. Por que isso, Edva? Para evitar que as porções fiquem ressecadas. Rechear e modelar as coxinhas é mais fácil do que você imagina. Faça um copinho, depois da bolinha faz um copinho. Então tudo começa numa bolinha, né? Tudo começa com uma bolinha. Olha, fiz aqui. Nossa, que massa cheirosa, viu, produção? Tá muito cheirosa. Esse recheio também tá cheirando muito. É, ó. Uma outra coisa é você usar um requeijão cremoso de boa qualidade, sabe? Você vai se surpreender com o resultado dessa coxinha. E sabe o que é mais divertido de uma coxinha? Existem várias formas de você fazer a massa da coxinha. Você pode fazer a massa da coxinha com batatas, você pode fazer apenas com o caldo, sem botar leite. E isso tudo eu ensino no meu e-book de coxinhas artesanais. Lá eu mostro todas as dicas de uma produção. Congelamento, frituras, vendas. E, gente, deixa eu falar isso aqui para você. Todas as pessoas que compraram este e-book sempre volta pra gente falando: Edva, eu já fazia coxinha, mas com essas dicas que você me ensinou, e olha que eu já faço há mais de 20 anos. Eu tenho aqui no canal mais de 40 receitas de coxinhas e eu reuni as mais vendidas nesse e-book. Nós somos referência de coxinhas aqui no YouTube. Tenho certeza que você vai amar esse e-book. Lá tem tudo, tudo. Sabe o que é tudo? Tudo que eu queria aprender quando eu comecei e ninguém me falou. Então eu reuni tudo ali para que você não tenha erro na sua produção de coxinha. Vou deixar o link na descrição desse vídeo ou no comentário fixado.
E tem mais, esse e-book tem acesso vitalício e você também ganha um guia com várias dicas para te ajudar a dar os primeiros passos no mundo dos salgados. Isso mesmo, é seu para sempre. Vou falar uma coisa para você. Não é você fazer para ver se vai dar certo. É você fazer até dar certo. E você só vai entender isso quando você colocar a mão na massa. Vamos pesar uma coxinha dessa para ver quantas gramas ela tem? Boa ideia, produção, gostei. Olha, e é assim, ó, é uma coisa artesanal, então vai ficar assim, olha, entre 215 e 210, olha só. Mas assim, o peso da massa sempre vai ser esse que eu pesei para você. Então não se preocupe que os tamanhos não ficam diferentes, olha só. São coxinhas com o mesmo padrão aqui de tamanho, tá? É uma senhora coxinha, né? Uma senhora coxinha. Uma coxinha de respeito essa. Para empanar, eu vou usar água e farinha de rosca. Eu não uso ovo, leite, nada disso, apenas água para não alterar o sabor da massa. Gente, essa farinha de rosca aqui é farinha de rosca de pão doce. Mas Ediva, onde é que eu compro farinha de rosca de pão doce? Gente, na padaria aí perto da casa de vocês. Só é falar para o padeiro, olha, eu quero farinha de rosca de pão doce. Vocês já ouviram falar na coxinha dourada? O segredo da coxinha dourada é você usar farinha de rosca de pão doce. E aí a sua coxinha ela vai ficar bem douradinha. Olha só, que coxinha linda. E se você não achar a farinha de rosca de pão doce, você pode usar aquelas farinhas de roscas mais escuras. Isso, boa ideia, E produção. que muitas vezes ela pode até ser feita de pão doce e você não sabe, né? Porque às vezes você compra no supermercado e a farinha de rosca é mais moreninha, mais escurinha e você não sabe. Pode ser que tenha pão doce já misturado ali. Isso. Agora eu vou levar para a geladeira por no mínimo 1 hora. Por que, Ediva, você tem que levar para a geladeira? Eu levo para a geladeira para evitar que o empanado solte. A fritura, ela fica mais uniforme. Você pode deixar na geladeira por até 3 dias, desse jeito aqui, ó. Aí agora eu vou levar para a geladeira e vou deixar resfriar lá por 1 hora. Prontinho, pessoal. Olha só como elas estão lindas. Olha só. Elas estão firmes, perfeita para fritarmos. E para saber se a temperatura do óleo está correta, use um pedacinho da massa. Quando você colocar no óleo e a porção subir, aí já está boa. Daqui a pouco vai subir. Olha lá, subiu, tá vendo? A temperatura do óleo já está boa para fritar a coxinha. Olha só como elas ficam crocantes. Vamos experimentar? Gente do céu. Vou partir aqui só para que você possa ver bem de perto a qualidade. Olha, um molhinho, quem gosta, olha. Façam na casa de vocês, porque a receita está incrível. Não vai embora não. Vou mostrar aqui rapidinho a receita do meu molhinho. Agora aqui tem um segredo, e é segredo nosso, não conta pra ninguém não. Eu coloco meia colher de sopa de mel.
Mel Ediva, sim. Gente, pode fazer aí. E depois volta aqui. Esse é o segredo do meu molhinho de pimenta. Fica assim, maravilhoso. Nota 1000. Conta pra ninguém não, viu? Delícia isso aqui. Aí eu passo o plástico filme e dura 2 dias na geladeira. Pessoal, nunca deixei mais do que isso, viu? Com 2 dias acaba. Passo o plástico filme. Guarda na geladeira.